Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Nosso Facebook é facebook.com/meditando em Deus. Te convido a entrar ali no nosso Face e compartilhar com seus amigos. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Nós vamos continuar, na verdade, a nossa série aqui de Apocalipse, capítulo 2, de 12 a 17. Apocalipse 2, de 12 a 17. A Bíblia diz o seguinte: é a terceira carta, que Jesus fala, o anjo da igreja fala a Pérgamo. Ele diz assim: e é o anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios, Jesus. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Amém? Então aqui, na verdade, fala dessa terceira igreja, a igreja que estava em Pérgamo, E ela tem características assim bem específicas aqui. Primeiro, Deus dizendo, reconhecendo as obras, o trabalho daquela igreja local, mesmo em meio ao trono de Satanás, ou seja, uma igreja envolvida, uma igreja não, uma cidade, uma localidade onde havia muita coisa errada, muita obra de Satanás, muita feitiçaria, prostituição, imoralidade, idolatria horrível nesse lugar. Mas mesmo ali, em meio ao trono de Satanás, aquela igreja havia se levantado, Deus estava estabelecendo o seu reino. E por mais que haviam pessoas que estavam sendo mortas ali, como Antipas aqui está falando, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, provavelmente em meio a uma perseguição contra a igreja do Senhor e o trabalho que a igreja estava fazendo ali, nós vemos que Deus está reconhecendo a obra dessa igreja maravilhosa. E assim são muitos cristãos, que às vezes têm um trabalho missionário, um trabalho de fé, um trabalho com Deus, em um ambiente hostil, um ambiente difícil, por exemplo, os missionários que estão lá na Índia, os missionários no Oriente Médio, ali onde existe uma perseguição, uma hostilidade ao Evangelho de maneira tremenda. Agora é interessante que no versículo 14 ele destaca duas coisas que haviam se infiltrado dentro da igreja, que estavam atrapalhando a obra do Senhor, duas coisas terríveis. Primeiro, a doutrina de Balaão. Que doutrina é essa? Era uma doutrina, Balaão, um personagem do Antigo Testamento, que ensinava, Balaque e ali os filhos, se eu não me engano, os amonitas, a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. E isso acontece até hoje, Muitas pessoas se infiltram dentro da casa de Deus, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, ensinando coisas erradas, praticando coisas erradas. E dentre essas duas coisas erradas principais mencionadas aqui está a idolatria e as relações sexuais ilícitas. Foi através disso e comendo também comidas oferecidas aos ídolos. Foi assim que eles fizeram o povo de Israel tropeçar lá na região de Baal Peor, Baal Peor, uma região ali onde Deus fez uma grande mortandade no meio do povo de Israel. E é bem interessante, essa doutrina permanecia até nos dias da igreja aqui em Pérgamo, que pode ser tanto uma igreja local, pelas características que nós vemos aqui, como também uma igreja histórica, como dizem muitos especialistas, uma igreja dentro de um período histórico específico. Então, uma igreja que dentro dela haviam elementos, pessoas se fazendo de crente, mas que promoviam uma idolatria e as relações sexuais ilícitas. E até hoje
existe muito isso, infelizmente, né? A doutrina dos nicolaítas é outro destaque aqui, que Deus está dizendo que Ele odeia. Também era uma doutrina que apregoava libertinagem e o amor liberal, que não é o amor verdadeiro, mas sim uma paixonite carnal falsa, né? Ou seja, relações sexuais ilícitas também, libertinagem, imoralidade, impureza infiltrado dentro das igrejas, infiltrado dentro do corpo de Cristo. Até hoje nós vemos muito isso, né? Infelizmente, pessoas inescrupulosas, pessoas realmente comprometidas com Satanás têm se infiltrado, derrubado a muitos, né? Prejudicado a obra do Senhor, gerado muito mau testemunho, coisas terríveis têm acontecido, porque essas duas doutrinas têm se infiltrado em muitos lugares, né? Destruindo pessoas, às vezes até liderança, caindo em pecados, caindo em situações horrendas, situações complicadas. Nós vemos que o Espírito, né, tem atormentado a igreja do Senhor, tem atrapalhado muito a obra do Senhor através desses escândalos e dessas coisas totalmente equivocadas. Deus é contra toda e qualquer relação sexual, né, seja de que forma for, fora do contexto do casamento. A única relação sexual abençoada por Deus e que tem respaldo bíblico, bênção bíblica, bênção dentro da palavra de Deus, é a relação sexual dentro da proteção, da aliança do casamento. Qualquer coisa fora isso é algo horrendo, é algo amaldiçoante, é algo que gera culpa, é algo que gera uma série de consequências espirituais, às vezes físicas, materiais, né? E que atrapalha a vida espiritual das pessoas. E Deus está dizendo bem claro aqui, ó. Assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, né? Da doutrina de Balaão, que eu odeio. Deus odeia isso. E aí ele termina com um alerta: arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti. Então é tempo de arrependimento. Você que está nessa condição, você que está vivendo uma vida equivocada, errada, tanto a nível de idolatria, que é colocar qualquer coisa no lugar de Deus, no primeiro lugar que pertence a Deus, seja imagem, seja pessoas, seja situações, sejam bens materiais. Também proibido comer comida oferecida aos santos, né? Santos entre aspas, né? As imagens de escultura, ou a qualquer entidade, ou qualquer falso Deus que não seja o Deus da Bíblia, né? Claro que quando nós vamos almoçar, quando nós vamos comer, jantar, nós podemos orar e consagrar aquele alimento ao Deus dos céus, ao Deus da Bíblia, né? O nosso Deus maravilhoso, isso está beleza. Mas se você comer qualquer comida oferecida aos ídolos, isso é algo horrendo, é um pecado, é um erro. Então toma muito cuidado com as festas pagãs, né? Com a alimentação, procura saber a origem. Se não souber a origem, ora sobre o alimento para que Deus santifique e purifique aquele alimento, para que não haja nenhum problema, nem físico, nem espiritual, e nenhum erro nesse sentido, tá bom? Cuidar então com a idolatria, relações sexuais ilícitas, alimentação de comidas oferecidas aos ídolos, se arrepender com relação a isso, se você tem se equivocado, errado, porque Jesus está voltando, e é contra eles que a Bíblia diz que Deus vai batalhar, ou seja, Deus vai se vingar. Se não houver arrependimento, vai haver juízo, vai haver tratamento de Deus, vai haver correção, batalha, morte espiritual, morte física, maldições, situações terríveis vão acontecer sobre aqueles que são impenitentes, sobre aqueles que não se arrependem. Jesus está voltando, arrepende-te, pois em breve virei a ti, diz o Senhor de Jesus. Diz o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque ao vencedor darei de comer do maná escondido. Olha que coisa linda, vamos comer o maná, né? O alimento celestial, e dar-lhe-ei uma pedra branca, na qual estará escrito um novo nome. Então os vencedores, aqueles que venceram a idolatria, relações sexuais ilícitas, não comerem comida oferecida aos ídolos, e realmente fizerem a obra do Senhor, implantando o reino de Deus, sendo uma bênção, estes receberão um novo nome e comerão do maná escondido. Jesus está voltando. Arrepende-te, prepara-te para te encontrares com teu Deus.
Que Deus te abençoe no nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, em nome de Jesus, e abençoe teu dia, tua vida, teu coração. Compartilhe essa mensagem, abençoe outras pessoas, seja uma bênção no reino de Deus. E visite o nosso facebook.com/meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Amém.